com ele só de uma vez ficou longo e daí vai ficar ruim. Então eu preferi fazer, essa vai ser a primeira parte e aquela vai ser a segunda parte. Então, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal. E, por favor, esse vídeo deu bastante trabalho. O roteiro ficou gigantesco. Então, por favor, deixem o like, dê uma forcinha, assistam o vídeo até o final. Então, pega o seu cinematógrafo, modifica ele e vamos começar. Do cinema, ele sempre quis existir porque sempre teve tecnologias que no fim, com elas sendo criadas, no fim iam ajudar a criação do cinema e eram como se fossem os primórdios do cinema. Aliás, bem na antiguidade, antes de Cristo, Platão, um filósofo, já tinha falado da alegoria da caverna, que era como se fosse uma sala de projeção natural. E no século XVI já tinham falado do teatro de luz, no século XVII da lanterna mágica e no século XIX, o mesmo século que o cinema foi, existiu a fotografia. Mas em 28 de dezembro de 1895, os irmãos Lumière, no Grand Café, em Paris, apresentam uma nova tecnologia chamada de cinematógrafo. Ele, para a época, tinha a incrível característica de projetar imagens em movimento. Isso, para a época, era uma coisa totalmente inovadora. E essa data foi conhecida como o nascimento do cinema. Mas a magia do cinema ainda não existia. No Grand Café, naquela apresentação, estava um homem, o futuro pai dos efeitos especiais, o futuro pai da narrativa do cinema. Georges Méliès estava na plateia. E, no início do cinema, os irmãos Lumière filmavam cenas do cotidiano, e, por exemplo, como trens andando, pessoas passeando num parque, coisas do cotidiano da época. E os filmes, que não eram bem os filmes, tinham menos de 1 minuto, eles eram muito curtos. Então os irmãos Lumière achavam que logo perderia a graça. Depois de uns 5 anos, eles nem iam ligar mais para os filmes e eles iam ficar enterrados. Talvez até usassem, mas para eles a real função do cinema era fazer registros históricos, porque naquela época eles nem tinham ideia de criar histórias no cinema. Ele era um mágico na virada do século XIX e ele tinha comprado um teatro com o dinheiro das fábricas de sapato da família. Naquela época, mágicos eram estrelas como cantores e atores de hoje em dia. Todo mundo aclamava ele e todo mundo adorava os mágicos e ilusionistas. Os espetáculos de mágica eram como se fossem peças de teatro com histórias e temas. Era como se fosse uma peça de teatro com mágica. Então, assim, Georges Méliès começou a ganhar experiência como roteirista, diretor, produtor e ator. E então, lá na apresentação do cinematógrafo no Grand Café, ele ficou encantado com o produto e pediu para os irmãos Lumière venderem para ele. Mas a vida não é tão fácil, Méliès. Então, os irmãos não venderam para ele. Méliès não desistiu e foi para Londres. Então, lá em Londres, ele comprou um cinematógrafo piratão que os caras estavam vendendo. Ele entendeu como funcionava e modificou e deixou melhor. Ele tunou o cinematógrafo dos irmãos Lumière. E, além dele fazer o cinematógrafo projetar, ele também fez o cinematógrafo filmar. E ele estava indo filmar o cotidiano da vida, verdade, universo, nas ruas. E enquanto ele estava filmando, estava passando um bonde e então o cinematógrafo simplesmente parou de filmar. Ele pifou e não estava mais funcionando. Então o Georges Méliès percebeu, ele deu umas batidas, uns assopros. E daí ele viu, estava passando um carro fúnebre, bem no lugar que o bonde estava passando. Isso parecia que o bonde tinha se transformado num carro fúnebre. Então, foi assim que nasceu o primeiro efeito especial, o stop motion. O vídeo tá acabando, então como eu tinha dito no começo, por favor, esse vídeo deu bastante trabalho. Então, por favor, deem um like, se inscrevam no canal. E vejam a parte 2, hein? Porque eu vou lançar daqui uma semana, uns 15 dias. Então, por favor, vejam as parte 2 para você ver como continuou essa história do Georges Méliès e da história do cinema.